a fulana me deu trabalho essa madrugada. Eu falei, o que foi que aconteceu? Tive que levar ela no pronto-socorro. Ela estava dando prestes a dar convulsão de tanta febre alta, né? Tanta febre alta. E ela falava umas coisas desconectadas. Aí o médico falou que ela estava variando. Ela estava tendo, vamos falar assim, ela não tá, alucinações. Mas a hora que essa minha patroa falou isso, eu falei, não é isso, não é. E Deus falando para mim, não é isso. Minha serva, presta atenção no que aconteceu. Eu falei para ela, o que aconteceu? Ela falou assim, então, você lembra que ela estava vendo televisão e ela estava fazendo coisas esquisitas. Ela estava se comportando como adulto, lembra? Eu falei, lembro. Ontem mesmo aconteceu esse caso aí. Que caso? Eu contei para ela. Ela escondeu dentro do guarda-roupa. E eu fui falar, sai daí, fulano, você vai sujar a roupa toda da sua mãe aí. O que você está fazendo escondida aí? Ela olhava assim e escondia. Ela olhava assim e escondia. E beijava a porta do guarda-roupa. Ela pegou e falou assim, eu estou escondendo da mulher. Eu falei, que mulher? Ela falou assim, a mulher. É porque eu estou com o marido dela aqui dentro. Eu falei, misericórdia. E ela beijava o guarda-roupa como se fosse coisa. A menina ia fazer 4 anos. Aí eu falei, contei isso pra ela. Ela falou, tá vendo? É essas coisas que ela tá fazendo. Então eu tirei a televisão da sala, desliguei e coloquei em cima do guarda-roupa dela, no quarto dela. Desliguei, pus em cima do guarda-roupa no quarto dela. Aí eu falei, e aí? E aí que essa menina acordou gritando na madrugada pra me tirar a multidão que estava no quarto dela, tinha um povo no quarto dela, e que ela, tira daí, mamãe, tira esse povo daí, você não tá vendo, vai fazer mal pra senhora, tira daí, e se espremia no canto da cama, se escondendo, tudo. Então eu falei, não tem nada aqui não, e ela não via, ela falava assim, não tem nada aqui não, lindinha, não tem nada aqui não, tem mamãe, tem sim, saiu do lado da televisão, lá em cima, lá, ó, a televisão tava desligada, hein, em cima do guarda-roupa, e os personagens que agia na televisão, que nós gostávamos de ver, saiu para perdoar a menina toda noite. Toda noite. E essa menina acabou ficando com tanto medo, começou a dar convulsão. E esses demônios estavam matando a menina. Porque um dia, quando ela nasceu, a macumbeira da vizinha falou que ela tinha dado a Larissa para ela. Mas ela falou assim, não, quem deu minha filha foi Deus, não foi. Eu não sirvo essas coisas que você serve, não. Eu creio em Deus. Eu creio que eu não podia ter filho, mas eu pedi foi para Deus que me deu essa filha. E ela falou para mim, respondeu isso para a mulher. Então, o que ocorreu, meus irmãos? Essa menina, ela ficou crescendo assim, sabe? Com 3 anos já começou a dar problema. Porque essa macumbeira ia lá na porta, era na frente da casa dela, na frente. Ela faleceu. Deu um câncer, né? Que levou ela em 1 mês. Eu tava lá nessa época. Então, ela falou assim, não... Dessa menina começou a ter essas alucinações com a televisão. Que diz que os personagens saíam de lá e iam lá infernizar a vida dela. Mãe, tira essas pessoas daqui, tira. Não tá saindo. Sim, aí, mãe, eu tô falando com a senhora, eles tá correndo, a senhora, estão correndo, mãe. Faz alguma coisa, tá correndo. Eu falei, tá correndo pra onde? Ela falava. Tá correndo pra onde, filhinha? Olha lá, mamãe, ela tá voltando pra televisão de novo, vai lá voltando, vai lá, ela que esconde, ela que se esconde. Deus permitiu ouvir isso aí, pra me tirar isso da cabeça, que isso que eu aprendi, o que eu estava vivendo era de Deus, era a vontade de Deus. A televisão tinha tudo para ser um instrumento bom, mas o diabo tomou para ele. Você já percebeu, você já parou para pensar que tudo que Deus dá sabedoria para os homens criar. Deus dá sabedoria para os homens criar, sabedoria de Deus. Você acha que os homens estão tendo sabedoria assim? É porque uma professora deu a sabedoria para eles? Lógico que não. Até essa ex-patroa minha, ela era professora porque Deus deu a profissão para ela, deu sabedoria para ela. Ela mesmo falava, mesmo ela me seguindo. Ela disse que tinha muita amiga evangélica, ela gostava muito de pessoas evangélicas. Então, e você acha que Deus deu a sabedoria para esses homens criar essas coisas maravilhosas, tudo que eles criam? Pro diabo, é tudo do diabo, que nem muito fala. Agora tudo é diabo, né? Não tem nada de diabo, não vou usar que tudo é diabo. Não, claro que não. Mas acontece que tudo que Deus cria, o diabo imita.
O diabo quer passar na frente, o diabo quer tomar, o diabo quer arrancar, o diabo quer roubar. Por quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele rouba a nossa paz. Então tudo que é material que o homem criou, o diabo vem tomar, ele vem roubar, para usar como instrumento dele. E usar os homens para isso. Você está entendendo? Isso tudo é espiritual. O homem carnal não vai entender isso. Quem vai entender isso é só o homem espiritual. Deus falando comigo. E aí eu já falei, eita, Deus tem razão, esse negócio de privar, essa igreja está certa assim, viu? Querer privar nós de ver isso aí, porque você vê, o poder da televisão desligada lá em cima, de fazer os personagens em espírito, os personagens saíram em espírito para infernizar a vida da menininha de 3, 4 anos de idade. Por quê? O diabo tá querendo pegar aquela menina para alguma coisa. Não foi? Não falei para vocês que a macumbeira falou para a mãe, que foi ela que fez ela engravidar da criança, que ela era estéril? Pois é. Então, passou, fiquei lá quase 2 anos, saí tudo, né? Passou um tempo, tal. Veio a luta, vai a luta, nem lembrava mais desses acontecimentos mais. Passou anos e anos, fui parar em Jundiaí, na casa das minhas irmãs, né? Fiquei lá um bom tempo, arrumei emprego numa empresa. Fiquei na casa da minha irmã, na casa da minha sobrinha, no apartamento dela ali. Ela está inscrita no canal. Eles são inscritos no canal. Não sei se ela vai lembrar desse episódio. Não estava lembrando mais disso. Aí eu estou lá, trabalhando na empresa, cheguei um certo dia, a minha sobrinha falou, tia, que bom que você chegou, estou desesperada. Nessa época eu entrava às 5 horas e saía 1 hora da tarde, né? Que era 3 horários. E aí ela pegou e falou assim, eu falei, o que foi, menina? Eu vou falar o nome dela, ela está escrito no canal, ela é capaz dela lembrar desse dia. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, tia, você sabe que eu tenho costume que ela é afastada do evangelho, tá? Ela tinha uma pastora que ministrava na vida dela, e ela tem um dom, talento de cuidar de criança, mas abandonou tudo por causa de um episódio que aconteceu lá na época, o toque de recolher, muitos anos atrás, que tinha que toque de recolher, e ela viu acontecer uma tragédia ali, e o inimigo entrou na mente dela, fez que ela entrasse em depressão. Então ela ficou com temor desde essa época, aconteceu essa tragédia lá. Ela não é do nosso ministério. Então, e ela não saía de casa, nem sai até hoje, não saía de casa, por causa desse episódio, ficou com trauma, né? E ela ficava, mesmo assim, ela ouvia louvor dentro de casa. Fechava tudo lá, ficava fechada dentro de casa, né? As crianças iam para a escola, o marido ia levar as crianças para a escola, e ela fechava dentro de casa e punha louvor, ficava lá ouvindo louvor, lá, mesmo ela tendo daquele jeito, né? Daquele jeito, não servindo a Deus, fazendo tudo que o inimigo gosta, ela louvava a Deus, porque ela tinha um dom de louvar a Deus. E ela, pois, naquela época usava muito fita cassete, não, como é que chama? DVD. E ela pegou, colocou DVD da Fernanda Brum. Foi a primeira vez que eu ouvi esse louvor e aprendi a cantar com ela esse louvor. De tanto ouvir ela cantar, os tempos que eu fiquei lá, aprendi a cantar esse louvor. Essa Fernanda Brum, nunca tinha visto. Ela colocava o DVD de Fernanda Brum dentro da televisão ali, para sair o som. O DVD saía o show ali. E ela queria saber como a voz dela ficou, se ela estava ungida ainda para cantar, se ela estava bem. Ela sempre fazia isso. Mas depois que eu fui para lá, começou a acontecer essas coisas. E eu estava bem fraca na fé, eu estava passando por uma situação que, olha, só Deus. Aí pegou, ela ligou o celular. O celular antigamente não é tão sofisticado como hoje. Não era. Então ela pegou o celular, pôs debaixo da televisão, para gravar o som no celular, para ela ver se ficou bom. A voz dela é indulgida, mesmo que ela está afastada da igreja. Aí, gravou ela cantando, com aquela voz ungida, linda. Tanto que eu aprendi rapidinho a louvar esse louvor. Mesmo assim, Deus usava ela no louvor, pela fraqueza dela. Que Deus sem obra, né? Esforça, tem bom ânimo que eu te ajudo. A pessoa tem que se ajudar. Se a pessoa não se ajudar, Deus nada fará, não é mesmo? Pois é. Aí começou. Ela falou, tia,
Então eu gravei. Agora eu quero que você ouve. O que você fala disso? Depois eu vou contar por que Deus permitiu eu ouvir isso, tá? Eu vou contar por quê. Falha minha mesmo. Aí ela falou assim, tá, eu quero ouvir. Deve ter ficado lindo eu ver você cantando aí. Você tem que voltar pra igreja, você tem que voltar a cantar, você tem um talento, né? Você é enterrada. Ah, tia, um dia, ora pra mim, um dia eu volto. A depressão não deixava ela voltar. Medo de sair pra rua. Aí, ela pegou, ligou e eu comecei a ouvir. Aí vem a voz dela. Espírito Santo, ore por mim, leve a Deus tudo aquilo. E ela foi cantando, aquela voz mais linda. De repente, começava aqueles gritos, aqueles berros. Ah, ah, e aquele grito. E gritava, e saía do celular. Gravado que ela gravou. Os filhos dela estavam dormindo. Eles eram pequenos na época, estavam dormindo. Um estava para a escola e o outro estava dormindo. Ela punha eles dormir para não atrapalhar ela gravar. Então ela estava tudo fechado. Né? Ela morava em prédio, apartamento. Podia falar, é o vizinho, né? Mas prédio, apartamento não pode ter muita gritaria. Não tinha nenhum. E quando tem, você sabe como é que é, né? Nem é só um grito, é um grito daquele alvoroço, né? Mas esse não era um grito só. E quando ela vinha um grito, dá a impressão que a pessoa manifestava de ira, de raiva, de ódio, porque ela estava cantando. Mas só que essa pessoa não existia. Aí ela falou assim, tia, você sabe de onde saiu essa voz, não sabe? Eu falei, sei. Eu sei de onde saiu essa voz, mas eu não vou te falar. Por que eu não vou te falar? Eu não vou te falar porque você sabe muito bem que a minha igreja não permite ver televisão. Você sabe que a minha igreja, tudo você vai falar assim, ah, é porque é da Deus Amor, a mim permite. Porque é assim, né, irmão? Você não pode pregar nada verdade que já vem com praca. Eles não vê que é Deus que está orientando, eles não vê que é o Espírito Santo que quer dar uma nova vida para eles, uma nova direção. Não, tudo é praca da igreja. E eu não, eu sou a experiência com Deus. Você está entendendo, irmãos? Se eu estou nessa igreja, é a experiência com Deus. Um dia que Deus falar assim, ó, vazou, deu para você, você vai para aquela ali, Deus vai te usar. Se Deus mostrar para mim, preparar tudo, dar direcionamento tudo, que nem Deus mostra até a praca para as pessoas, né, para onde que deve ir. Isso não me segura, meus irmãos. Não me segura, não. Quero mais é fazer a obra do Senhor, ganhar alma. Se eu ver que está tendo impedimento, as portas estão fechadas, estou vendo que estão me empurrando. Sai, vai logo, o que você está fazendo aqui? E Deus mostrar as portas para mim, onde eu devo ir, que até agora eu não sei para onde ir. Como diz os discípulos, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem a palavra da verdade, eu estou desse jeito. Mas se um dia Deus mostrar para mim aonde eu irei mesmo. Você está entendendo? Aí eu falei para ela, eu falei assim, vamos orar que Deus vai usar outra pessoa para falar com você, aí vamos ver se é de Deus ou não é. E aí eu orei naquele dia, nós oramos. Quando foi à noite, ela falou assim para mim, tia, eu senti no coração de trazer umas pastoras de outro ministério para cá, não tem problema? Eu falei, de jeito nenhum, pode trazer, você vai orar com nós? Eu falei, claro. Eu falei, mas tem que ser a hora depois que eu chegar da empresa. Ela falou, tudo bem, então lá para as 4 horas. Eu falei, tá bom. Elas fizeram os cafezinhos da tarde lá e chamou essas irmãs lá, umas bênçãos, sabe? Me respeitou muito. E ali, eu só observando, falei, Deus, você vai fazer elas abrir a boca, porque tudo que eu falar aqui agora vai tacar a placa da minha igreja. Porque eu sei que é assim que funciona o negócio. A igreja Salgada, a igreja Santa Rona, a igreja Antiquada, a igreja Antiga, é um museu, atrasada, não é assim? Pois é. Falei, então não vou falar nada, eu quero que você use outra pessoa para falar. E elas ali, eu espírito com Deus. Senhor, o Senhor sabe o que deve acontecer aqui, né? Então o Senhor vai fazer acontecer. Irmãos, ali começaram os assuntos. Orou, cantou e começou os assuntos, sentaram lá. Um contando a experiência aqui, outro contando a experiência ali, eu só calado, só falando com Deus. De repente, a minha sobrinha fala, eu quero mostrar algo para vocês que tá no celular, que eu tava cantando, gravou e saiu isso daí. E olha, não é só uma vez não, viu? Toda vez cortava o hino. 3 vezes, cortou o hino gritando. Ela parava de gritar e continuava cantando. Depois vinha com os gritos de novo. Parava os gritos e ela começava a cantar. E vinha os gritos de novo, querendo impedir que ela cantasse.
Aí ela pôs, para todo mundo ficou horrorizado. E todos iam televisão, é o ministério que vê televisão. Todas iam televisão. E aí ficaram tudo regalado com os olhos, um olhando para a cara da outra. Aí a líder mais, assim, que é mais corajosa, que é uma das cabeças, falou assim, saiu da televisão. Glória! Saiu da televisão. Falei, é isso que eu queria ouvir. Daí eu falei, agora o que eu faço? Tem que parar com esse negócio, que não sei o que, não sei o que. Mas já sei que eu vou. Ai, que minha sobrinha, já sei o que eu vou fazer. Eu vou jogar os DVD fora, em vez de jogar a televisão fora. Diz que jogou os DVD fora mesmo. Jogou todos os DVD fora. Ai, meu Deus, coitado, o que tem a ver os DVD com isso? Não tem nada a ver. O demônio da televisão, não é dos DVD. Você tá entendendo? Mas, pois é, a cegueira espiritual, né, meus irmãos? Muitas vezes é aquele cego que não quer enxergar, porque ali você via que era o cego que não queria enxergar. Você estava vendo isso. O quê? E aí a líder falou assim, olha, vou contar um caso para você. É da televisão, sim, sabe por quê? Semana passada eu sumi, vocês viram que eu sumi? Sim, né? Você estava até preocupada, o que aconteceu? Pois é, eu estava lá com meu esposo vendo televisão, e chegou a tal hora, foi me dando um negócio, uma coisa ruim, sei lá o que foi. Eu falei, você fica aí que eu vou dormir. Ela foi dormir. Ela deitou com o corpo ruim, deitou passando mal e deitou lá. E ele ficou lá vendo filme. De repente, ela acorda com a pressão ruim dentro do quarto. E ela foi abrir o olho, o capa preta. Ela falava que era um homem, uma sombra, uma capa. Ela falava, eu que tô falando que é o capa preta, tá? Ela falava que era um homem com uma capa, uma sombra de um homem com uma capa, e ficava dando volta na cama dela, e saiu de lá da televisão, que ela viu sair, que a porta estava aberta. Ela viu sair de lá e entrar no quarto. E ele deu umas voltas como se estivesse fazendo um ritual na cama. E ela ficou de cama 7 dias de cama. Ela falou, eu tenho certeza que esse demônio saiu da televisão. Irmãos, não foi ninguém da Deus Amor. Quando me perguntam isso para mim, por que a Deus Amor? Eu conto essa história. O pior cego é aquele que não quer enxergar. E, mas por que Deus permitiu? Tem mais, viu? E por que Deus permitiu acontecer isso com você? Porque eu estava passando uma luta travada de novo, com família. Eu estava passando uma luta travada e estava daquele jeito. E e quando você fica assim, você quer alguma coisa, sei lá, não sei, o inimigo começa a te enganar, você começa a ficar vulnerável, você começa a esquecer as coisas que você aprendeu, você começa a perder o temor a Deus, sei lá, você fica vulnerável, você fica light, com a mente vazia. Quando você está na luta com família, luta, eu tô falando luta. Eu tô falando nessas lutinhas não, gente. Eu tô falando luta, prova de fogo. Porque é isso que vai acontecer na minha vida e acontece. É prova de fogo, é luta de doido, coisa de louco mesmo, entendeu? E aí eu falei, sabe da coisa? Vou jogar tudo pra cima, não quer saber de mais nada. Tô cansada de tanta luta. Vem uma, vem outra, uma pior que a outra. Chega! Eu já contei a história dessa luta aí que tá na live, eu não vou contar de novo. Né? Isso aqui já é outro caso, senão o vídeo vai ficar muito longo. O porquê disso, que eu já contei isso também. Não sei se tem 2 anos que eu contei, mas eu já contei isso também. Tá aí na live, algum vídeo. Aí o que ocorreu? Eu estava sentada assim no apartamento de cima, que minha irmã morava no apartamento de cima na época, né? E essa Michela morava no apartamento de baixo. Então, de dia, como é que era? De dia eu ficava ali na minha irmã e de noite eu ia dormir na casa da minha sobrinha. Era assim. Então, eu ficava nas duas ao mesmo tempo, né? Porque só tinha 2 quartos, é um monte de gente, né? Então, é isso. Então, o que ocorreu que começou o falatório, né? Aquele assunto de novo. E eu sentada na sala assim, eu falei, eu não vou sentar de frente à televisão. Eu sentava como é que chama? No braço do sofá. Então eu ficava de costa. Eles ficavam tudo sentados atrás, virado lá a televisão lá, e eu ficava aqui, né? Pode dizer que é divisora, que é isso, que é chata, que é salgada, que não sei o quê, que não familia, não se junta, que não sei o quê, está desfazendo deles, porque é católico, porque bebe, porque fuma, não sei o quê. Então, eu não ficava num quarto escondido, separado deles, eu ficava ali, sentada com eles, ouvindo a conversa deles, dava algum palpite, mas eu não ficava de frente para não cair em tentação, para não olhar.
Mas só que aí falava, ah, lá essa televisão, essa igreja, tá passando de novo. O que aconteceu? Não sei o quê. Ah, os crentes, não sei o quê. E nisso que falou, eu fiz assim, né? Só no segundo que você faz assim para olhar quando que falou, sua igreja tá na televisão, fiz assim para olhar. Na hora que eu fiz assim para olhar, veio o diabo acusador. Minha irmã falou assim, uai, mas se a igreja não vê televisão, você tá olhando? Olha como é que Satanás é. Chama você para olhar, chama você para olhar, a hora que você vai olhar ainda te acusa. Falei, tá repreendido, Satanás. Levantei de lá, desci, saí, fui para fora. Saí para fora, eu fui andar um pouco, fui na casa das irmãs, né, conversar um pouco com as irmãs. Aí, bom, no outro dia eu fui trabalhar. Chego na empresa, tá todo mundo lá, né? Todo mundo sentado lá, e eu no meio, lógico. Sentado almoçando junto com eles, uniforme, tudo. E começa essa experiência tudo. Na época, quando eu fui pra lá, não tinha ninguém crente. Depois que eu fui pra lá, começou a aparecer um monte de crente lá. Era só eu crente. E aí começaram a experiência. Fulano, conta aí, aconteceu isso lá em casa, não sei o quê. Se eu tive um sonho assim, menina, que é isso? Será que é pesadelo, que é vez de Deus? Será que é isso? Um conta outro. É uma emenda. Dá duas dessa mesa aqui, ó, que eu tenho. Duas dessa mesa aqui, cheia. Era duas dessa mesa aqui, ó. Uma mesa e mais outra, cheia de gente, funcionários sentadas. E fora ao redor. Então, tava numa mesa grande dessa. E ali eu quebradinho, eu só ficava vigiando, não falava muito não. Naquela época eu falava pra vocês que eu não conversava com ninguém, eu ainda estava desse jeito ainda. Eu ficava só ouvindo. Se perguntasse eu respondia, mas se não falasse comigo, eu não era entrona de entrar em assunto de ninguém. Se perguntasse eu respondia. Aí tô lá só ouvindo, comendo, pra sair da hora, ir embora, tal. Aí uma conta, outra conta, daí a uma que tava aqui na cabeceira, tava do lado de mim, falou assim, e você? Ele sabia tudo que eu era crente, da Deus Amor. E você? Você não tem nada que falar, não? Eu fiz assim, não tem nada que falar. Daí falou assim, e você, uma senhora que me perseguia, tinha 25 anos de empresa. E essa senhora era de idade, ela não ia com a minha cara de jeito nenhum. Mas ela fazia cada coisa para mim sair da empresa, mas cada coisa, sabe? Aí, e todo mundo temia ela, porque era mais os encarregados era mais fácil mandar todo mundo embora e ficar com ela, porque ela tem 25 anos, como é que ia pagar para ela 25 anos de empresa? Então ia mandar embora que ia novato. Então todo mundo corria dela, Aí, e ela me olhava com a cara feia, sabe? Aí perguntaram para ela, e você, fulano? Você nunca teve sonho esquisito, experiência esquisita? Não, pesadelo, essas coisas? Ela pegou e falou, não, eu não. Ela falou assim, quem dos padres? Quem dos padres? Ai. Crer em Deus e no padre, né? Ela pegou e falou assim, eu não creio dos padres. Ela pegou e falou, só ontem aconteceu um negócio muito esquisito. Por quê, irmão? Eu já estava orando por ela. Eu já estava orando para Deus quebrantar o coração dela. Eu estava orando. Não só por ela, para todos, né? Carregada e ela também. Eu percebi que ela podia armar contra a minha vida ali qualquer hora. Então eu estava orando para a vida dela, para ela quebrantar o coração, sabe? Não ter ira de mim sem eu fazer nada por ela. Aí ela pegou e falou assim, eu não, crendo aos padres, nunca tenho ver essas coiseiras, não. Ixi, eu sou sou de paz. Mas só ontem, aconteceu um negócio muito esquisito lá em casa. Conta, o que aconteceu? Mas eu não estava dormindo, não, foi desaberto mesmo. O jovem ficou tudo revoltoso, né? Desaberto? Não é sonho, né? Então conta aí, senhora, conta aí. E ela pegou e falou assim, e eu escutando. Tava uma brigaiada, meu filho, dentro do quarto. Uma briga entre eles lá, um batendo no outro. Minha filha avançando no meu filho avançando nele, que quebra pau. Eu peguei e falei, sabe uma coisa? Eu tô cansada. Eu tenho que trabalhar amanhã. E vocês ficam nessas coiseiras de vocês que se matem. E saiu e foi sentar na sala. A hora que ela foi sentar na sala, e ela ficou na frente da televisão.
sentada na sala, na frente da televisão, desligada. A televisão tá desligada. Olha o poder desse demônio. Desligada. Ela tá sentada lá. Oh, será que isso não vai acabar nunca? Será que é isso, não sei o quê? Oh, meu Deus do céu, o que é isso? Será que nunca vou ter pai nessa casa? De repente, sai um homenzinho lá do quarto, desse tamanhozinho, nanico, e vai passar, entra na estante, por trás da estante. Se eu contar uma coisa pra vocês não acreditam. Falou, eles falaram, o que foi? Conta. Todo mundo começou a gritar. E eu quieta, escutando. Entrou dentro da televisão. Todo mundo, olharam tudo pra mim. Você sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso? É crente, é Deus amor, igreja poderosa. O que foi isso aí, irmã? O que é isso aí? Todo mundo começou a me dar. Aí eles abriam a boca, queria que eu falasse. Aí, irmã, o que foi isso aí? O que é isso aí que aconteceu na casa dela? Conta aí, irmã. Tem alguma coisa errada, não tem? Pode falar. Todo mundo gritando. Aí eu peguei, olhei bem nos olhos dela, da senhora que não ia com a minha cara. Olhei bem nela, assim, que eu tava de frente pra ela, almoçando, e ela almoçando de frente pra mim, né? Ela fechava a cara, torcia os olhos pra não ir na minha cara. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, né? O fogo que queima os pecados, que as pessoas não vai com a minha cara, né? O demônio já manifestou e já falou que não aguenta olhar pra minha cara, não, que eu queimo ele. Então, eu sei que quando as pessoas fazem isso comigo, é demoniado. Então, ela pegou, ela não queria olhar pra minha cara de jeito nenhum, não queria. Só os povos, só os jovens, estavam tudo gritando. O cozinheiro, o chefe de cozinha, daí eu peguei, as encarregadas, as moças do escritório, tá, todo mundo olhou pra mim. E falou assim, eu peguei e olhei pra ela, falei assim, olhei bem na cara dela, falei assim, senhora, ela não queria olhar na minha cara. Falei, senhora, ela pegou, olhou pra minha cara bufando, com os olhos feios, e falou, o que você quer? A única coisa que eu vou falar. Eles querem que eu fale, né? Todo mundo, não quer que você fale, pode falar. Mas não. A única coisa que eu vou falar, se eu fosse a senhora, procurava uma igreja, procurava Jesus o mais rápido possível. Isso que eu falei. Mais nada. O mais rápido possível. Todo mundo, você viu, sentiu coisa gostosa ali, que sabe, se sentiu, a opressão saiu logo, até dela também. Quando passou 4 dias, ela não gostava de conversar comigo, não. Não conversava comigo, conversava com todo mundo comigo, não. Mas eu tava conversando com umas colegas de trabalho, e ela chegou beirando assim, né? Porque ela não fazia trabalho, porque ela já tá de idade. Então, eles não deixavam fazer o que ela queria lá dentro. Ela fingia que trabalhava, entendeu? Só passar tempo mesmo. Eles não mandavam ela embora e ela também não saía. Então, ela chegava encostando na gente, assim, né? Fazia assim, saía, pra dizer que feio, mas não fazia nada, não. Aí ela chegou em nós, assim, do meu lado, no meio de mim, com a menina, e falou assim, gente, preciso falar uma coisa pra vocês. Ontem eu fui numa igreja, ontem eu fui na Universal. Eu falei, promessa procurando Jesus. Aleluia, glória a Deus. Promessa procurando, né? Em algum lugar ela vai achar, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus, né? A primeira que eu fui também procurar foi lá e, né? Deus me tirou de lá e pôs numa porta que liberta e transforma e cura. Então, com ela também não vai ser diferente, com nenhum de outras pessoas também vai ser diferente. Então, meus irmãos, tudo isso aí, por quê? O inimigo estava querendo, naquela época, aqueles anos atrás, quando eu estava frágil, passando luta, provações, chegava mais pessoas, solidão, abandonada por tudo e por todos, colocar na minha mente, né, que eu estava na solidão porque eu não via televisão. Se eu via essa televisão, tinha uma companhia, né? Muitas pessoas não iam na minha casa, até minha irmã, não sei se minha irmã vai ver esse vídeo, não sei se ela lembra disso. Essa época mesmo, ela falou pra mim assim uma vez, fulano falou que ia na sua casa. Era o filho dela, né? Não vai não, bo, porque a casa Rosalina é ruim, lá não tem televisão. Então, essa época aí o diabo começou, né? O diabo já começou, tá vendo? Se você vê televisão, você não tá passando por isso, você não tá passando por aquilo, Satanás. Aí Deus começou a mostrar essa experiência pra mim ver que não tem nada a ver com placa. Tem nada a ver com placa, tem a ver com o lado espiritual. Poderia ser uma benção? Sim, mas não é. Agora tá acontecendo com o quê? Com o celular, tá acontecendo com a internet.
né? Nós estamos escravos da internet, estamos escravos do celular, como se fosse uma tira-visão. Aleluia, glória a Deus. Então pega esse aí, meu irmão, pega essa aí, minha irmã. Aí está você que fica perguntando muito porque disso, porque daquilo. Faz prova de Deus. Mas para fazer prova de Deus, você tem que ser obediente para acatar a voz de Deus. Porque quando Deus mostrou para mim, né? E mostrou para as pessoas, elas acataram a voz de Deus, tá certo? Ah, mas fulano sabe desenho, irmão. Eu tenho também experiência com desenhos. Tenho experiência com bonecas de desenhos, né? Sapatos com bonequinha de rainha, de princesas, né? Aqueles bonecos de vestido de sainha, que era um roxo, um vermelho, um amarelo, sei lá. Eu tenho experiência com isso também. Ninguém me falou. O diabo mesmo manifestou. Então, meus irmãos, agora vai de cada um querer se libertar. Não é por força, não é por violência. É como diz minha amiga Suzana, cada um tem um livre-arbítrio para escolher céu ou inferno, bem ou mal, paz ou angústia, paz ou perturbação. Não é mesmo? É isso aí, meus irmãos. Até mais. Que na paz de Jesus, paz e graça e paz.